Olá, amados irmãos, graça e paz. Eu sou Valderlin, coordenador do grupo de oração Filho da Misericórdia, da Renovação Carismática da Diocese de Afogados da Engazeira. Hoje nós iremos falar sobre a confissão, no mais um vídeo que nós iremos postar no nosso canal. Como eu falei, nós hoje iremos falar sobre a confissão. Muitas pessoas acham que só podemos nos confessar a Deus. Era assim também quando Jesus Cristo estava no seu ministério. Alguns fariseus falavam que só Deus poderia perdoar pecados. Nós encontramos em Marcos, no capítulo 2, e no versículo 7, onde os fariseus falaram que só Deus poderia perdoar pecados. Mas o próprio Jesus Cristo, em seu ministério, nas revelações que o Pai o revelava, na forma de conduzir o seu povo para o Pai, ele mostrou-nos que sim, Deus ele tem poder para perdoar os nossos pecados. Tiago, no capítulo 5 e no versículo 16, onde o Senhor nos fala que deveremos nos confessarmos uns aos outros e orar uns aos outros. Por quê? Porque nossas orações, as orações do justo, elas são fervorosas e chegam até Deus. Então o próprio Jesus Cristo, dizendo que nós deveríamos nos confessar uns aos outros, o termo de que só podemos nos confessar a Deus já começou a sair um pouco de cena. E essa autoridade para perdoar foi repassado para os sacerdotes. Deus pode perdoar os pecados. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Assim, o próprio Deus, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Mas Ele também colocou em seus discípulos autoridade para ser exercido sobre a terra, sobre os homens da terra. A confissão, a perdoar os pecados. A forma de perdoar pecados, de confissão, já vem desde o Antigo Testamento. Que lá no livro de Levítico, Deus já mostrava que o sacerdote, num dia, no ano, ele iria fazer a expiação dos pecados de todas as pessoas da congregação, de todos os fiéis, de todo o povo de Deus. O sacerdote fazia a expiação pelos pecados. Era como se o povo, naquele dia, tudinho se confessasse ao sacerdote, e o sacerdote iria fazer aquele sacrifício para que os pecados daquelas pessoas, de todos eles, fossem perdoados. Então, a Santa Igreja nos mostra que a confissão, ela foi colocada por Deus na sua igreja. Não foi o homem de suas mãos que impôs a confissão, mas o próprio Jesus que impôs sobre os apóstolos, ali sobre eles, este poder de perdoar e de reter os pecados. Então, se nós confessarmos os nossos pecados aos sacerdotes da nossa Santa Igreja, você não está cometendo erro ou equívoco nenhum. Você não está indo de encontro à palavra de Deus, mas você está obedecendo à palavra de Deus. Porque no Evangelho de João, no capítulo 20 e no versículo 23, o Senhor Jesus Cristo disse aos seus apóstolos: aqueles a qual vocês perdoarem os pecados, lhes serão perdoados. Aqueles que você reter os pecados, lhes serão retidos. Então, meus amados irmãos católicos, não hesite em visitar aos nossos sacerdotes e fazer aquela boa confissão, para que possamos receber o perdão dos nossos pecados e assim a nossas almas se elevar aos céus em levitações. Quando confessamos os nossos pecados, é como se saísse um peso de dentro de nós e nós começamos a andar como se estivesse levitando. Então, não permita que ninguém coloque em seus corações dúvida sobre aquilo que fazemos dentro da Santa Igreja. Não deixe que ninguém coloque dúvida nos seus corações em que a Santa Igreja procede de mãos próprias. Não, a Santa Igreja procede daquilo que Deus descreveu dentro das suas palavras, para que assim o seu povo possa ser guiado na sã doutrina da Santa Palavra de Deus. Então, se Deus autorizou aos seus apóstolos que pudesse perdoar pecados, sobre a sucessão apostólica, onde vem o Papa, e do Papa vem o sacerdote da Igreja, autoridade
esta autorização de perdoar pecado veio do próprio Deus. Então, meus amados irmãos, confessamos os nossos pecados com a plena certeza que essa confissão, perdoada pelo sacerdote de nossa igreja, pelos nossos párocos, Deus também assim perdoou os seus pecados. E não hesite em momento algum em dobrar os seus joelhos, em pedir a Deus e ir à Santa Igreja e se confessar. Assim, Deus está ali pronto para perdoar os seus pecados. Por aquele momento que o Padre perdoa, ele designa o que você deve fazer. Você irá fazer, porque você pode ter a plena certeza que Deus perdoou os seus pecados. Nesse tempo, nós recebemos esta graça de podermos nos confessar com o sacerdote. No tempo passado, no Antigo Testamento, o sacerdote fazia a expiação, o sacrifício por nós. Hoje, os nossos sacerdotes designam para nós o que deveremos fazer para recebermos a absolvição dos nossos pecados. E aí, Deus nos premia, com esta grandiosa, com esta maravilhosa confissão que temos dentro da nossa Santa Igreja. Então, confesse, peça perdão a Deus pelas mãos do seu pároco, dos nossos sacerdotes, dos nossos padres, e você será absolvido dos seus pecados. Obrigado você que nos acompanhou, que não deixe de nos acompanhar, que você se inscreva, deixe o seu like, deixe o seu comentário, que Deus abençoe você e sua família, e até a próxima.